E na Comissão de Direitos Humanos, os ânimos se exaltaram com a presença da procuradora Débora Duprá. Para quem não se lembra quem é essa procuradora, ela é aquela que viralizou na internet com a frase "a criança não pertence à família". Todo mundo que viu o debate, honestamente viu o debate, sabe que na ocasião o que eu disse é que a criança é prioridade absoluta pela Constituição. Ela não é propriedade da família, ela não pertence à família e a família não é dona da criança. Porque exatamente quando ocorrer violação de direitos da criança pela própria família, temos que contar com outros espaços de defesa da criança. Eu gostaria de perguntar à Procuradora de Estado dos Direitos Humanos onde é que a senhora estava quando a ministra foi atacada por contar que foi abusada na infância. E sofreu muita intolerância por isso. Eu gostaria de perguntar onde a senhora e o senhor Luiz estavam quando a policial Kátia defendeu mães na frente de uma escola policial e foi atacada por membros da esquerda, dizendo que ela não podia defender os seus próprios filhos e os nossos filhos. Eu gostaria de saber onde a senhora estava, a senhora Débora Duprá, e aí, nesse caso, a senhora Daniele, quando a Carol Heller, que é sapatão, que gosta de mulheres, onde a senhora estava quando ela quebrou a perna semana passada, sendo agredida por pessoas da esquerda? Gostaria de perguntar também onde estavam todos vocês quando Elaine Pérez Caparrós foi brutalmente espancada por 4 horas e não foi defendida pelos senhores simplesmente porque ela tinha fotos do Bolsonaro no perfil dela. Não é absolutamente razoável que militares participem de comissão de anistia. Doutora Débora disse que não é razoável que militares participem da comissão da anistia. Fica a pergunta. E quanto às mortes causadas pelos agentes dos movimentos terroristas, como, por exemplo, aquele que a senhora Dilma Vana Rousseff fazia parte, inclusive morte de militares? Essas mortes serão solenemente esquecidas? Por favor. Devo dizer que eu fiquei muito feliz em cobrir essa Comissão de Direitos Humanos, porque pela primeira vez em muitos anos eu vi a democracia nessa comissão. E para quem assistiu pelo menos uma Comissão de Direitos Humanos sabe do que eu estou falando. A hegemonia ali era total, a esquerda dominava. Era praticamente ali um monólogo de ideias, não havia contraponto, não havia democracia. E como nossos jornalistas viram essa comissão, eu vou trazer aqui uma matéria do O Globo, e olha o título que eles colocaram. Bolsonaristas se organizam, dominam a Comissão de Direitos Humanos e orquestram ataque a Ministério Público Federal. E aqui só para fazer uma correção no título, né, no português, bolsonaristas se organizam, dominam a Comissão de Direitos Humanos e orquestram ataques ao Ministério Público Federal. E vamos falar a verdade, né? Menos, né, o Globo? A base do governo não dominou a comissão. Ambos os lados falaram nessa comissão. Foi democrático. Mas pelo simples fato deles não enxergarem a hegemonia esquerdista nessa comissão, o que eles soltam? Uma matéria com um título factoide como esse. Bom, então eu vou começar essa cobertura com as falas da procuradora Débora Duprá, que criticou o governo e também afirmou que os militares não devem participar das comissões de anistia. O CONSEA, ele é reconhecido mundialmente porque, por meio desse mecanismo, o Brasil conseguiu sair pela primeira vez, em 2014, do mapa mundial da fome. A ausência do CONSEA, por outro lado, prejudica, ele inviabiliza o sistema de segurança alimentar e nutricional que foi instituída por lei e que tem no CONSEA um dos seus pilares. Outro fato que assustou bastante, enfim, compreendemos que muito tem a ver com o início de um governo que não conhece, enfim, todas essas particularidades, mas a negativa de uma missão do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Ceará. Foi preciso alertar de que, sobre o que significam esses mecanismos, o que significa o mecanismo nacional. Ele é resultado do Brasil ser signatário da Convenção Internacional de Combate e Prevenção à Tortura. Então, a não autorização de um mecanismo que tem por natureza, que tem por característica a autonomia,
era em si um sinal muito preocupante, rapidamente corrigido, ministra Damares. Tenho que reconhecer aqui isso. O mecanismo e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura prevê que esse é um ato privativo do presidente da República. Então, não é um problema do Ministério da ministra Damares, mas é um problema que persiste na Casa Civil da Presidência da República, prejudicando uma atividade essencial num compromisso assumido pelo Brasil internacionalmente. Uma característica que essas comissões devem ostentar, de acordo com, enfim, uma longa reflexão que vem desde da Segunda Guerra Mundial, é que, enfim, elas vão tentar fazer o luto de processos dolorosos em que houve uma violência de Estado contra cidadãos. Não é absolutamente razoável que militares participem de comissão de anistia, que participem de Comissão Nacional de Verdade, que participem de Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos. Isso é uma recomendação na América muito tranquila. Por quê? Porque é uma corporação que enfim, inspirada pelas ideias de hierarquia e de disciplina. Bom, e o primeiro a rebater a procuradora foi o deputado delegado Valdir. Em relação a essa medida do nosso presidente, pelo fim do Conceia, não sei se foi fim, se não foi, mas foi para outro ministério. Espetacular. Por quê? Um órgão, o tal de Conceia, que coloca o ex-presidente Lula como presidente de honra, me desculpem, por favor, não tem condições de existir realmente. Tá? Queria dizer o seguinte, como manter um órgão como Conceia se nós temos hoje no Brasil 55 milhões de miseráveis que foram construídos no governo de esquerda. 55! Então esse órgão foi incompetente. Tem que mudar de ministério, tem que ir para outro canto realmente. Bom, agora eu vou explicar resumidamente por que Bolsonaro acabou com o Conceia. Apenas ressaltando aqui que mesmo com o fim do Conceia foram mantidas todas as competências que haviam ali dos conselhos, só que agora em outros órgãos. E o Conceia era um grande jabuti, um órgão ali que praticamente mesclava poder e burocracia em um único bloco e que estava entregando um péssimo trabalho, tanto que o Brasil está voltando para o mapa da fome. E agora quem vai dirigir a segurança alimentar e nutricional será o Ministério da Cidadania. Com isso, a entrega governamental será mais célere, agindo de forma mais eficiente no problema. E o deputado Valdir criticou o apontamento da procuradora, que afirmou que os militares não devem participar das comissões de anistia. E aqui há pouco foi censurado na mesa a presença de militares. Em qualquer comissão, na comissão de tortura ou em qualquer comissão. Se nós podemos ter brancos, negros, homossexuais em qualquer comissão, né? Nós também devemos ter militares em qualquer comissão. Eles são éticos, são honestos, são trabalhadores e, acima de tudo, são brasileiros e são patriotas, como todos nós. E a ministra Damares Alves também ressaltou que seu ministério será grande e deixará as velhas ideologias de lado para defender realmente quem precisa. O presidente Bolsonaro, quando apresenta esse ministério dessa forma didática que ele colocou, que foi construído, ele está chamando a sociedade para uma releitura sobre direitos humanos. Havia uma falsa ideia no Brasil de que direitos humanos, presidente, era uma ONG na porta da cadeia defendendo bandido. E quando o presidente, de uma forma muito inteligente, constrói esse ministério dessa forma, ele está automaticamente fazendo todo mundo fazer essa releitura. Peraí, criança é direitos humanos? Proteger idoso também é direitos humanos? Proteger mulher é direitos humanos? Direito à água, como está lá na comissão, na Secretaria de Proteção Global, é direitos humanos? Direito à moradia? É. Então a gente está fazendo essa conversa com a sociedade, tem sido muito interessante. E aqui, parlamentares, o presidente esteve conversando comigo e disse: ministra, você tem uma atribuição. Faz esse ministério muito grande, construa esse ministério muito grande, para que ninguém nunca mais no Brasil pense um dia de acabar com o Ministério de Direitos Humanos. E é esse meu propósito, é essa a minha meta, construir nos próximos meses um grande ministério, está apresentando para o Brasil um grande ministério com uma equipe muito empenhada. E o deputado Felipe Barros ligou ali sua metralhadora verbal.
E pela primeira vez na vida, a procuradora Débora Duprat estava fora da sua zona de conforto. Eu ouvi, durante muitas falas, uma tentativa de críticas, uma crítica às decisões tomadas pelo Poder Executivo, pelo governo Jair Bolsonaro. Ouvi também uma tentativa, não é regra geral, mas é importante que seja pontuado, uma tentativa de criminalização das ideias que levou o próprio Bolsonaro a chegar à presidência da República. Então é preciso que a gente pontue isso para que a gente não permita qualquer tipo de censura, seja a nossa ministra, seja o governo federal. E quero deixar claro e registrado para a doutora Débora Duprat, que tem, obviamente, divergências políticas com ela, mas a respeito e sempre defenderei o direito dela a falar, porque numa democracia é assim que funciona. Todos têm que ter o direito à fala, apesar das divergências. Faço e fiz aquela pergunta, aquele questionamento no início, doutora Débora, não numa tentativa de lhe censurar, coisa que jamais faria, mas sim para garantir o Estado de Direito. Estado de Direito esse que prevê limitações na atuação do Ministério Público Federal e que Estado de Direito esse não pode ser violado. Qual a base legal constitucional para a emissão de notas técnicas, de ofício, sem procedimento previamente instaurado e sem respeito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa? As notas técnicas possuem efeito vinculante? Faço a pergunta exemplificando, porque nós tivemos diversos exemplos nos últimos anos, seja no caso das exposições supostamente artísticas, que na minha visão aquilo não é arte, como diria o ex-senador Magno Malta, se aquilo acontecesse dentro de um motel, todo mundo iria para a cadeia. Notas técnicas sobre escola sem partido e inúmeras outras notas técnicas. A impressão que passa, doutora, e repito, tenho um respeito muito grande pela sua pessoa, pelo trabalho que a senhora faz, mas é preciso que a gente diga isso aqui, porque essa é a casa do povo. Essa é a casa que nós estamos representando, falando em nome de parcela da população. Faço esses questionamentos porque muitas vezes a impressão que passa é que determinadas posições políticas são impostas através das prerrogativas constitucionais que determinados membros do Ministério Público Federal detêm. Abusam dos seus poderes muitas vezes para impor suas pautas políticas. Essa é a impressão que passa. Quero questionar também o que a doutora Débora Duprat quis dizer quando, abre aspas, ela disse: percepção equivocada de que a criança pertence à família. A educação fornecida pela família sequer pode se sobrepor à educação fornecida em sala de aula. Qual o contexto dessa frase e o que quis dizer em relação a isso? A doutora Débora disse que não é razoável que militares participem da comissão da anistia. Fica a pergunta: e quanto às mortes causadas pelos agentes dos movimentos terroristas, como, por exemplo, aquele que a senhora Dilma Vana Rousseff fazia parte, inclusive morte de militares? Essas mortes serão solenemente esquecidas? E para não ser injusto nesse debate, eu vou deixar aqui as respostas da procuradora Débora Duprat. Respostas essas que também geraram polêmica. Há inúmeros procedimentos disciplinares no âmbito da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, desde o primeiro dia que eu assumi o cargo de Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. Exatamente perguntando, enfim, dizendo que eu não teria atribuições para fazer notas técnicas, principalmente desacompanhadas de um procedimento e principalmente de ofício. Essas representações, elas foram todas arquivadas no Conselho Nacional do Ministério Público, exatamente sob o entendimento de que tenho sim essa atribuição e, aliás, uma atribuição que eu não inaugurei. Todos aqueles e aquelas que vieram antes de mim também adotaram a prática das notas técnicas. A respeito da minha posição também em relação à criança, todo mundo que viu o debate, honestamente viu o debate, sabe que na ocasião o que eu disse é que a criança é prioridade absoluta pela Constituição. Ela não é propriedade da família, ela não pertence à família e a família não é dona da criança. Porque exatamente quando ocorrer violação de direitos da criança pela própria família, temos que contar com outros espaços de defesa da criança. E eles são o Estado e a sociedade. Está na Constituição, não é a invenção da minha cabeça. Pois é. Pois é. Enfim, as notas que foram
É curioso porque as notas que foram encaminhadas ao Conselho Nacional do Ministério Público uma delas foi exatamente a respeito das exposições artísticas. E é curioso porque se defende tanto o direito de meus filhos, minhas regras, e nesse caso se queria que o Estado se substituísse aos pais e dissesse quais são as regras para entrar ou não numa exposição. Mas, enfim... Calma, querido. Não, mas, enfim... Só um minutinho. Eu peço... Desculpa, Débora. Eu peço calma aos deputados, porque, assim, é um esforço grande. Chega esse momento, todos nós estamos cansados. Vamos ouvir. Eu sei que as opiniões divergentes causam esse sentimento de reação imediata, mas é preciso ouvir. Em relação à comissão de anistia, eu acredito que desde o governo anterior, ministra Damares, haja uma incompreensão do papel das comissões que fazem justiça de transição. E eu digo isso porque o meu problema não é exclusivamente com a composição por parte dos militares. No governo anterior, também, a comissão ela foi tomada quase que praticamente na representação governamental por procuradores federais e advogados da União, que têm uma percepção, uma compreensão, uma formação profissional, funcional, de fazer a defesa do Estado contra o cidadão. A comissão, ela é uma comissão, como foi dito aqui, de reconciliação. Ela procura trazer neutralidade para análise das perspectivas que estão postas. Eu não vou recusar jamais a possibilidade de depois se fazer um pedido administrativo ou judicial de devolução de recursos indevidos. Agora, a comissão ela tem que ter essa formatação de neutralidade para permitir uma reconciliação que os lados distintos de uma história se vejam e se compreendam nesse processo. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Vamos continuar nessa luta em busca da verdade.